Eu sou o Alexandre Hering, né? Hoje em dia eu prefiro que me chamem de Ale, eu acho que facilita bastante também. Eu sou formado em ciências sociais, trabalho com arqueologia, então eu sou arqueólogo de profissão, e ao mesmo tempo que eu sou arqueólogo de profissão, eu também sou terapeuta prânico e de outras terapias, né? E ao mesmo tempo eu também sou ayahuasqueiro. Eu comecei tudo meio que ao mesmo tempo, arqueologia, terapias e ayahuasca. Eu até vou contar um pouco depois sobre isso. Eu estou aqui em Jundiaí, na Serra do Japi, um lugar maravilhoso. Tem esse foguinho atrás que aqui é um pouquinho mais frio, mas também tem uma questão energética, né? Já pensando nisso. E eu tenho contato com a espiritualidade, assim como você estava falando no início, desde muito pequeno, né? Através da minha avó, do meu tio, depois da minha tia, minha mãe, toda a minha família sempre teve esse lado mais desenvolvido, essa curiosidade. Então eu tive contato desde muito cedo, né, com a Fraternidade Branca, por exemplo. A minha avó era da Rosa Cruz. Então muitos conhecimentos, né, Mesa Branca, Umbanda, toda essa linha, o kardecismo mesmo, desde, sei lá, isso desde criança, mas que eu começo a ter uma noção e participar realmente, estudar mais profundamente, deve ser com uns 13, 14 anos, mais ou menos, né? Que eu inicio nessa jornada. E aí eu vou tendo diversas experiências, principalmente com projeção astral, então toda a minha espiritualidade começa na questão da projeção astral. E mais para frente, um pouquinho mais velho, eu começo a ter outras experiências com as plantas de poder, e para entender um pouco melhor, aí eu vou para todo lugar. Então eu tenho uma vivência, assim, uma mudança na minha vida muito grande, né, com uma planta de poder, que não é a ayahuasca, é uma outra, eu vou falar para vocês. E depois disso, eu acredito que nunca mais, assim, eu fiquei distante da espiritualidade e desses assuntos, desses temas. Eu gosto bastante de estudar, fiz muitos cursos. Então é isso, mais ou menos. Legal. Eu também consagrei a ayahuasca duas vezes, né? Que E legal. foi a primeira, assim, foi assim uma limpeza geral mesmo, né? Então, aproveitar o gancho, e explicar um pouquinho, né? O que que é Vamos ayahuasca, lá. porque também pode ter bastante gente que não conhece, né? Então, a ayahuasca é uma bebida sagrada, né? Esse é o nome Quechua e tem vários outros nomes, depende da etnia, depende do grupo, né? Então, desde a América Central até aqui a América do Sul, é uma bebida consumida há milhares de anos. A gente já tem relatos, né, que talvez você possa fazer um comparativo de inscrições rupestres e que você poderia associar, porque isso é bem complexo, mas assim, que remontam para 10, 15 mil anos. Eu gosto de falar que ela é consumida no mínimo 5 mil anos, mas eu tenho certeza que deve ser uns 30, 40 mil anos, né? Pensando como arqueólogo e como funcionam as coisas, né? E a defasagem que a gente tem de estudo e possibilidades de identificar também o material, né? Então, tem essas questões. E ela é uma bebida que ela é feita por cocção, né? Então, tem um cipó, que é o jagube, e tem uma folha, né? Que é a chacrona. A mistura desses dois, ou seja, é amassado, existe todo um ritual, né? E eu também primeiro peço permissão aqui para estar falando de algo que caberia propriamente aos indígenas falarem com maior propriedade. Então, eu estou falando da minha experiência, né? Dessa possibilidade que eu tenho, sem qualquer comparação ou querendo tomar o lugar de qualquer voz, né? Então, ela é uma bebida que ela é feita através desse cipó junto com essa folha, tá? O cipó, ele inibe o inibidor de DMT que a gente tem no corpo. E a folha, ela tem muito DMT, tá? É uma substância, tem até, que é uma substância considerada psicoativa, tem até programas, tem até documentário no Netflix, bem legal, sobre o DMT. É só você escrever lá que vocês vão entender mais propriamente. Eu não vou entrar muito nesse tema, senão acaba perdendo um pouco a conversa, tá? Então ela passa por todo um processo ritualístico, né?
para ser feita. Normalmente os indígenas que fazem, hoje em dia já existem outros grupos religiosos que também fazem, mas normalmente ela é feita lá no Acre e vem para cá dentro das igrejas, né? E essa mistura, que é uma mistura perfeita, tem uma dosagem correta, tem um tempo de cocção, né? Tem um tempo de fervura, né? Tem vários processos, ela acaba produzindo essa bebida sagrada que ela proporciona, no meu entendimento, um contato com o nosso eu superior, né? De uma maneira introspectiva, tá? Mas também depende do local, depende de como é o ritual, algo também externo. Às vezes você tem a possibilidade de estar num lugar, eu já consagrei com os indígenas também, então eu já estive no meio de uma floresta consagrando, o que é bastante diferente do que é feito hoje em dia aqui na cidade, né? Ou nas igrejas ou nesses centros neo-xamânicos que a gente tem, né? Então, para mim, tá, para falar da ayahuasca, eu considero algo sagrado. Não é recreativo. Eu nunca vou aconselhar, né, a utilização de maneira recreativa. Sempre vou aconselhar que você vá em um local que é registrado, que é seguro, que tenha lá pessoas responsáveis, né, tanto quando vai ser ministrado, como com a experiência que te expliquem, que te façam uma anamnese, né, que é outra coisa importante da gente comentar, porque existem certas restrições. Então, no começo lá da sua fala, você estava falando que você fez as restrições físicas alimentares, por exemplo, né? Então, você ficou ali alguns dias sem comer carne, sem ingerir bebida alcoólica, sem fumar. Normalmente o pessoal pede que dê uma controlada no sexo também. Algumas linhas falam em relação à pimenta. Outras também, estudos mais modernos falam que um queijo que é muito defumado ou que ele está muito curado também não é bom se alimentar, né? Porque pode causar principalmente um desconforto físico quando tiver ingestão, que é o que você falou também, né? Esse desconforto físico, ele está associado a muitas coisas, tá? E, por exemplo, a gente falou, né, da questão de ir no banheiro e vomitar, mas também a sudorese, bocejo, tremedeira, né? Outras catarses, frio no corpo, tudo isso é o processo que a gente fala que é o processo de limpeza que a planta está proporcionando. Então, considerar a importância desse ritual anterior, né? Ou seja, não só o ritual físico, que vem com essas restrições alimentares, com essa proposta de pelo menos 48 horas antes, você ter todo um preparo, mas eu acho muito importante também a questão psicológica, né? Então, primeiro, por que que você está indo consagrar? Por que que você está indo ter essa experiência sagrada, né? Entender bem, sabe? Ver hoje em dia dá para ver vídeos, conversar com outras pessoas, antes conversar lá com o dirigente do local que você vai, esclarecer suas dúvidas, para que a sua mente, o seu pensamento esteja muito alinhado, né, com essa decisão. Porque é o que eu falei, é algo muito sério e é algo que transforma a vida, né? É o que a gente estava falando no começo. Para mim, no meu caso, transformou minha vida completamente, assim. Eu consigo definir muito bem a minha vida antes das plantas de poder e principalmente da ayahuasca e depois. Eu consagrei a primeira vez, eu tinha mais ou menos 20 anos ou 21 anos, tá? Foi lá pelo ano 2000, 2001. Um pouco antes é que eu tinha falado, eu tinha consagrado outra planta de poder, que é a Argyreia nervosa, tá? É uma planta estrangeira, ela é exótica, chama trepadeira elefante. Então eu fui para uma praia, fiz todo o meu processo lá, consagrei essa planta e tive uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Eu nunca tinha tido contato com outras plantas, nunca tinha tomado LSD, qualquer coisa do tipo. Então demorou bastante tempo para eu entender o que estava acontecendo. Nesse seu relato que você falou que você foi sentir só ao final, né, quase ao final, a experiência, faz muito sentido e tem bastante relato, porque a gente está esperando algo como a bebida, que foi até o paralelo que você fez. Mas as plantas de poder, elas são outra coisa, de outro universo totalmente diferente. Só que às vezes a gente só tem a bebida para comparar, né? Por exemplo, a bebida, ela tira a sua lucidez.
E as plantas de poder, principalmente a ayahuasca, ela te dá mais lucidez. Só que existe essa necessidade de percepção, tanto de si como do ambiente. Então, nesse momento que você está lá consagrando, né, dentro do processo, e você passa todo um ritual e você não consegue ter a percepção, não é que ela não está atuando, é que naquele momento o seu cérebro, o seu corpo, os símbolos que você tem para significar essa experiência, né, te proporcionaram um limite, entende? E a planta, né, a sagrada, vai te proporcionar em algum momento. Às vezes tem pessoas que no primeiro ritual não sente nada, no segundo não sente nada, vai sentir lá pelo terceiro, quarto, mas ela já está trabalhando, entende? E é bem importante perceber isso. A gente tenta comparar, porque é comum, né? A gente tentar fazer alguma comparação até por segurança, porque é algo totalmente novo, mas para mim, a ayahuasca, por exemplo, ela é como se fosse uma chave. Então existe uma porta, às vezes ela até te mostra portas que você nem conhecia, e ela é a chave, ela vira até a chave, mas empurrar a porta e atravessar cabe a você. Então eu também já tive experiências onde eu fiquei o ritual inteiro sem perceber, né? Sem conseguir perceber, sem conseguir sintonizar. E num dado momento, às vezes ao final, às vezes no meio do ritual, eu percebi, e aí tem entrega. Por isso que eu comecei falando lá dessa asepsia, não só alimentar, mas psicológica, porque uma mente que ela está ainda muito material e ela está muito no ego e tentando comparar e entender cientificamente a experiência, vai ser bem mais difícil para ela, sabe, se soltar e poder se entregar à experiência, né? Todo ritual sagrado, todo ritual ancestral, ele tem essa proposta, a proposta de entrega. Então, às vezes a gente está num lugar que a gente confia a pessoa, mas a gente não conhece as outras pessoas que estão ao lado, às vezes a gente está com vergonha, está com medo, né? Então é importante tentar, nesses rituais, principalmente da ayahuasca, tentar anteriormente se despir. E por isso fazer aquela pergunta: qual é o meu objetivo aqui? Porque o seu objetivo não é para olhar para o amigo, né, nem nada do tipo. O objetivo básico que todos nós temos que ter é autoconhecimento, seja o nível que for, né, seja para o que for. Ah, eu vou lá só para experienciar, eu não aconselharia. Eu acho que tem que ter, sabe, algo mais profundo. É que nem quando você vai comungar, se você é de alguma religião, né, e você vai pedir sinceramente algo ou vai agradecer, tem algo ali, entende? Então é captar esse momento, essa experiência, essa percepção e utilizar disso para ir num ritual, para poder ter a experiência, até para você conseguir aproveitar melhor, né? Todas as etapas e as fases, que são muitas, né? Que a gente pode ir conversando sobre isso também. Eu quando eu recebi o convite, eu fui com o objetivo, né, de melhorar a minha mediunidade. Né? Então, assim, eu já estava com um foco. Né? Não foi assim por curiosidade, não. Né? Mas Perfeito. assim, e outra coisa, eu também não fui na expectativa. Não, eu deixei aberto que vai acontecer. Se não aconteceu, não aconteceu. E eu acho que o que dificulta muito é a pessoa ficar na expectativa, porque ela pode se frustrar, né? Com certeza, com E certeza. aí eu É, é, fui de boa. é uma experiência que é interessante exatamente nesse princípio que você colocou. Eu já não lembro da primeira vez, tá? Eu estaria mentindo se eu contasse para você a minha primeira vez. Eu consagrei dezenas de vezes, eu não sei se chegam em centenas, mas foram muitas, muitas vezes mesmo. Imagina, desde 2001. Então, houveram períodos que eu fiquei totalmente distante, até por anos, outros que eu fiquei muito próximo. Eu tive aquela fase de ir a cada 15 dias no início. Eu Uhum. iniciei no Santo Daime, então eu iniciei num lugar religioso que eu gostava bastante. Eu não cheguei a ser fardado, eu frequentei acho que por mais de um ano e meio mais ou menos. Não cheguei a ser fardado. Eu tenho um pouco de restrição. Eu gosto muito de conhecer as religiões, respeito todas e vou em praticamente tudo que me convidarem, experienciar. Às vezes eu passo até bastante tempo frequentando, mas eu consegui pegar
aquele lugar e falar assim, olha, eu sou daimista, eu sou kardecista, para mim, não consigo, sabe? Então eu frequento, eu aprendo, eu falo sobre o lugar, eu respeito, mas eu acredito que eu gosto de uma palavra que o Marcelo Cotrim fala que é universalista, né, ou espiritualista livre, para mim Aham. se encaixa melhor. Então, sempre que há algo, mesmo na Umbanda também que eu frequentei e ainda frequento, se é para eu entrar na casa e ficar muito tempo lá trabalhando, eu tenho um pouco problema com os dogmas, sabe? Então, como eu não quero ser lá a ovelha negra e causar lá dentro e Aham. querer mudar, eu vou me adaptando e vou me, né, permitindo ir nos locais que naquele momento eu estou precisando mais. Então, a minha história com a ayahuasca é assim também. Ela tem indas, né, voltas e tudo mais. Mas o que eu posso falar é que todos os momentos mais importantes de transformação da minha vida ou que eu estava mais perdido, que eu estava precisando de mais ajuda, mesmo frequentando psicóloga, mesmo fazendo outros trabalhos, foi a ayahuasca que me auxiliou. Eu não tenho assim qualquer dúvida em relação a isso, e as experiências sempre foram muito intensas, né? Tanto que a minha retomada da ayahuasca mais intensamente vem do ano passado, né? Houveram mudanças na minha vida e eu falei, pô, tô precisando ir lá, né? Tô precisando ir lá num ritual e tal. Achei um lugar bem legal e fiquei um final de semana inteiro. Acho que a gente chegava na quinta à noite e teria que ir embora no domingo. Eu fui na segunda, de tão forte que foi a experiência. E nós consagramos sexta e sábado, né? E houve todo um novo chamado, até para a retomada das terapias, até para eu olhar de volta para essa minha missão, né? Que em função da arqueologia e de todo o meu trabalho, né, que eu ainda tenho, e das minhas empresas, eu fiquei distante, né? Eu fui viver a Matrix, né? Eu fui tentar criar uma base para mim, né? Onde eu pudesse, no futuro, que é agora, que é o presente, eu ter uma tranquilidade, sabe? Uma possibilidade de me dedicar bastante ao trabalho, aprofundar cada vez mais, aumentar meu conhecimento, os cursos, as experiências, né? Aqui, esse lugar que a gente está, parece um cenário montado, mas não é. É minha casa e é um lugar sagrado mesmo, preparado, sabe? E esse local, ele é dessa maneira por um ritual de ayahuasca, esse que eu estava contando, que me veio na mente, que indicou como deveria ser, qual era o meu objetivo, que me deu dicas da minha missão maior. Eu sei bastante sobre a minha missão, né? Mas ela tem muitos aspectos da nossa missão, ela tem muitas maneiras de ser executado, né? E esses rituais funcionam para mim dessa forma. O que você falou de aumentar a mediunidade, para mim também. E todo esse trabalho desenvolveu ainda mais a minha mediunidade. Então, sempre teve mesa branca na casa da minha tia, eu trabalhei, né, junto nessas mesas brancas, eu frequentei por muito tempo, décadas de desobsessão principalmente, né, aconselhamento, desobsessão, doutrinamento, que o pessoal fala também, né, então eu aprendi bastante, e ao mesmo tempo essas experiências com a planta sagrada, em conjunto com os estudos, né, com os inários, porque isso que é muito legal do Santo Daime também, da época que eu frequentava. Os inários te ajudam bastante, as músicas, né? Então tudo isso, sabe, me guiou para que eu fosse, para que eu nunca deixasse o caminho, para que eu pudesse ter essas grandes vivências, experiências de transformação. É por isso que eu também venho hoje querer falar desse assunto. Eu vejo que muita gente está tendo curiosidade, né? Está muito falado nos programas, tem muitas opções e possibilidades. Claro, a gente tem que investigar, né? Tem que ir com calma, conhecer, se aprofundar, mas assim, é uma experiência transformadora em muitos aspectos. Então, eu te entendo nessa questão também da mediunidade e de outros desenvolvimentos, porque é um tipo de trabalho que dá para fazer dentro de um local, né, adequado com a ayahuasca, assim. Legal.